meus pares, senhores da mesa, pedi para discutir aqui o projeto, deputado Adriano, o projeto 257, que institui o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, autoriza a modificação do objeto social quanto à empresa maranhense de administração portuária EMAP e da outras providências. No artigo 1, aqui diz o projeto: fica instituído o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão, que será composto de áreas adjacentes do Porto do Itaqui e postos organizados. E bota aqui, administrar o porto, a EMAP foi criada para administrar o Porto do Itaqui. Quando o governo percebeu que poderia perder o porto, aumenta a razão social, como a quantidade de empregados do porto são muitos, da EMAP são muitos, e não teriam onde colocar, não podia perder o cabide de emprego, muito menos os compromissos nos vínculos empregatícios. Ele amplia, além do Itaqui, para São José de Ribamar, para administrar Biana. Biana, deputado, é só que lá não tem outra coisa. Os terminais de ferribote da Ponta da Espera, que é milenar, secular, sei lá, agora resolveram colocar para pegar os pendurucalhos administrativos e jogar para lá. O Cujupe, o Porto Grande em São Luís, eu nunca nem vi falar, e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. Isso aqui, o governo ajuizou uma ação quando percebeu que poderia perder o porto e, consequentemente, a quantidade de empregos que tem lá dentro. E aí começou a diluir essa situação aqui prevista em lei. Não é ilação. Agora, o que me causou espécie foi o artigo 3. Percebam aqui. Fica o Poder Executivo autorizar a transferir para a EMAP a propriedade ou domínio útil de bens imóveis do Estado que interesse ao Complexo Industrial e Portuário do Maranhão nos termos previstos dessa lei. Deputado Arnaldo, é como se você pegasse o empréstimo e colocasse os bens à disposição. E não citasse, não catalogasse na organização empresarial que ele emprestou. E cabia ao dono, ao empregador, depois dizer assim: eu quero qualquer um, ainda que seu débito de 10 mil reais, pegava um de 50. E o que você podia dizer? O governo, no artigo 3, não colocou as matrículas dos bens a serem incorporados à EMAP, bem do Estado. Não diz a forma, não diz o modelo, mas diz que vai ser incorporado. Essa é a indecência que nós vamos aprovar aqui. Artigo 3. No artigo 4, para que vocês possam perceber isso, olha bem, ele remete à EMAP o patrimônio do Estado. E no artigo 4, ele diz aqui: fica a EMAP, já depois de apropriar-se desse bem, autorizada a transferir a título oneroso ou gratuito. Mas vocês sabem por que isso? Porque a EMAP é uma empresa pública com perfil de organização privada. Não vive sob a égide da 8666. Portanto, ela pode dar, com direito discricionário, dar um patrimônio que era do Estado. É como se você fizesse o que Coutinho, aquele Cláudio Coutinho, o tal do overlap, vocês se lembram? Que bota para cá, passa para lá. Então, bota para a EMAP e autoriza depois a EMAP a dar os bens do Estado. Essa é a indecência que nós vamos aplicar. Também indiscriminadamente, não diz matrícula, não diz nada. Está aqui. E segue aqui, senhores. Olha bem, gratuito, a propriedade, o domínio útil ou posse, dá em garantia ou autorizar ou permitir o uso das áreas integrantes do Complexo Industrial e Portuário a título oneroso ou gratuito. Entendeu? Faz o que quer com o patrimônio do Estado. Isso aqui é casa de cadeia. Deputado César. Eu acho que por menos disso. Por não. Estou só concluindo. Conclui aí. Por menos disso, o Lula está preso. Para realizar os atos referidos ao artigo 4º desta lei, poderão ser celebrados memorandos de intenções, alienação, contratos de promessa de compra e venda, contrato de compra e venda, autorização, concessão, permissão, uso e transferência último do bem imóvel por instrumento público ou particular. Aí eu fiz uma emenda supressiva. Foi, como não poderia deixar de ser, negada, reprovada, desaprovada, sei lá como é a terminologia. O certo é que não passou.
Então, veja bem, o governo tem inúmeros cargos no porto. Emprenhou o porto com cargo. Quando viu que ia perder, não tinha onde botar. Aí diluiu. Porque me dizer agora, depois de um tempo desse, que agora que percebeu que ferry-boat precisa ser controlado, que as bianas de São José de Ribamar precisam ser controladas, uma coisa secular, me parece que não é de bom senso. Mas, deputado Neto. Deputado César, eu entendo perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência, e ela é algo que deve ser debatido aqui no plenário desta casa, mas aqui, este projeto de lei aqui, quando Vossa Excelência lê o artigo 3º de forma isolada, ele realmente parece que a EMAP, que o Porto, vai ser autorizado a alienar qualquer bem do Estado. Agora, óbvio que numa hermenêutica jurídica de uma lei, a gente não deve analisar um único artigo de forma isolada, você tem que analisar a lei por completo. O artigo 1º deste projeto de lei, ele institui o complexo industrial e portuário. Ele está instituindo o complexo, e no artigo 3º, ele coloca que a EMAP tem a propriedade ou domínio útil de bens imóveis do Estado do Maranhão deste complexo industrial. E qual é esse complexo industrial e portuário? Está aqui, ainda no artigo 1º. O complexo industrial e portuário do Maranhão será composto de áreas adjacentes do porto do Itaqui, aquele complexo onde já existem outras empresas que trabalham nos dias de hoje, e portos organizados. Aqui ele cita alguns exemplos. Vossa Excelência falou das bianas de São José de Ribamar, dos terminais do ferry-boat da Ponta da Espera, em Alcântara. O Porto Grande, Vossa Excelência disse que não sabe onde fica na Vila Maranhão, é aqui em São Luís. E Vossa Excelência há de concordar comigo que a administração de uma empresa, como é a EMAP, ela se torna muito mais eficiente do que uma administração pública, puramente pública, que tem a necessidade de ser regida pela legislação da 866, como Vossa Excelência citou. Em outros estados, que também têm portos, os estados já há muito tempo tomaram essa medida aqui. E por que tomaram essa medida? Porque nós já perdemos investimentos, como lá atrás eles perderam, porque do momento em que uma empresa, através do porto, chega no nosso estado, o porto começa a fazer a tratativa de implantação dessa empresa no nosso estado, depois passa para o estado, para o governo, fazer os procedimentos de venda ou de cessão, se for interesse, obviamente, econômico do estado, de um terreno do Maranhão, do estado do Maranhão. Vossa Excelência sabe, tão bem quanto eu, aliás, melhor do que eu, a burocracia que é o Estado poder fazer a alienação de um bem para uma grande empresa que queira se instalar, seja de forma onerosa, seja de forma gratuita. A burocracia que é. E nós já tivemos casos no Maranhão de empresas que simplesmente deixaram de investir por conta dessa burocracia e foram investir em outros estados, que têm portos já mais organizados, que já são detentores desse tipo de lei aqui. Então, quando Vossa Excelência coloca a preocupação da EMAP poder alienar de forma onerosa ou de forma gratuita qualquer bem do Estado, quando a gente lê isoladamente o artigo 3º, também me causou preocupação. Nós debatemos sobre isso aqui na semana passada, conversamos sobre isso, debatemos na Comissão de Constituição e Justiça a esse respeito, mas quando você lê a lei por completo, pega o artigo 1º e vê que está sendo criado o complexo industrial e portuário, composto por áreas adjacentes e pelos portos que ele nomina aqui, a EMAP ela não está autorizada a ceder, a alienar de forma gratuita ou onerosa qualquer terreno do Estado. Ela está autorizada àqueles que fazem parte do complexo industrial, que é aquela área adjacente ali do porto, e os portos aqui também que ele nomina. Deputado, eu entendo o seu esforço de tentar defender o governo. Mas você vai me permitir aqui, a adjacência vai até onde?
Onde é que estão os perímetros da adjacência? Onde é que está? Pegue o Google agora e olhe. Mas a o que é adjacência, ela vai até onde for. Não, ela não vai até onde for. Olha bem deputado aqui para você ver aqui. Só me tire uma dúvida, só uma dúvida. O bairro da Cidade Olímpica é adjacente do bairro Renascença? Depende. Não, tem que ter um mínimo de razoabilidade. Se esse cincício funcional fosse pegando um do outro, o outro passa a ser quando você passa a ter domínio. Não, tem que ter um mínimo de razoabilidade. Não, mas a lei não explica, a questionamento está na lei. Mas deixa eu explicar para você aqui. Aqui diz assim, autorizado a transferir para a EMAP a propriedade ou domínio dos bens imóveis que interessem. Deputado, lê o artigo 3. Rui Barbosa está se tremendo na catatumba dele, porque foi mal construído. Aqui diz assim... Largue Rui Barbosa de mão, né? Interessem ao complexo, interessem. O que é interessar? Qual o limite dos teus interesses? Eu não sou eu que estou dizendo, está aqui. Leia o artigo 3, deputado. Que interessem ao complexo. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Está bem aqui. Eu vou ler para você o artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a EMAP a propriedade que é o domínio útil de bens imóveis do Estado que interessem. Deputado, é que interessem. Eu não estou criando, está aqui no artigo 3. E o que é interesse? Deputado Leonardo tem interesse nos votos todos do Maranhão. Não tem, deputado Pará? Pronto, eu não estou dizendo, está aqui, que interessem. É o que eu estou dizendo para ti. Deputado, mas aqui é isso, tem deputado César, mas aqui é tem isso. duas premissas. Mas não pode ser que interesse. E se ele pegar qualquer terreno do Maranhão? Não, mas a lei não permite isso. Como não permite, um artigo tira a propriedade Vossa Excelência do pediu outro. que eu entrasse no Google e procurasse adjacente, eu procurei, falei para Vossa Excelência. Você entendeu? É Olha justamente aqui, o que eu lhe disse. Que interessem. Ao complexo industrial e portuário. Pronto. Obviamente dentro do complexo industrial Não e portuário. está dizendo. Não, tá tem que ser razoável, deputado César. Não está dizendo. Imagine que o Isso porto... aqui, ó, nós vamos aprovar aqui uma indecência. Então, se furtando aqui, tem dois objetivos. O primeiro, não deixar que os pendurucalhos do porto desapareçam dos empregos criados lá dentro. Emprego de 38 mil, de 40 mil, de 25 mil, que na rede estadual nem aqui na casa tem. Não tem onde botar, agora que vieram ver a necessidade de controlar a Biana, de botar Porto Grande, de botar Cujupe, depois que quase o Thaís Artegal morre de tanto andar para ali e para baixo, com todo mundo andar de ferribote, agora que vem descobrir isso, que é preciso um gerenciamento perfeito, correto, iluminado para poder fazer isso? Não, deputado, é para poder não perder os empregos que tem lá, deputado. Por que que bota os bens dentro da EMAP? Porque ela é uma empresa pública com orientação com direito privado. Pode fazer o que não poderia fazer outro organismo. Dá para lá para poder depois doar. Eu não sei que interesse tem por trás disso, deputado. Está aqui. Essa casa vai aprovar a indecência. Mas está aqui. Foi rejeitado, porque tem que ser... Não tem defesa. O governo está acostumado a ver nós diminutos e bota de goela abaixo tudo. Terminei de defender agora a questão da emenda, como aconteceu no Congresso Nacional, do qual alardeiam, pulverizam os seus regozijos, as suas alegrias, quando é a nível federal. Quando é aqui, nós temos que ser escravo. Temos que ser escravo da nossa inocência, escravo do nosso medo, escravo da nossa ignorância, escravo do nosso pavor. E agora, mais uma vez, aposta aqui. Isso aqui, deputado, se fosse a nível federal, com uma imprensa forte, você pode ter certeza. Era pouco. Agora faz o que quer, passa a ser lei. Aí, respalda. Pode fazer só um registro? Não, respalda. Posso fazer só um registro? Não, quantos quiser. Quantos quiser. Não, vou fazer só um mesmo. Deputado Neto, deputado César, eu pediria só que ao final da parte do deputado Neto, Vossa Excelência concluísse. Vossa Excelência já extrapolou em quase 10 minutos, os 10 minutos da... É generoso, mas é porque ele não fez uma parte. Ele fez um grande expediente. Aí é complicado a gente entender essa angústia dele de defender o indefensável e, consequentemente, de interagir lá com os Deputado César, os não é mentores defender o intelectuais da desordem legal. Mas Se é que Vossa a gente pode... Aí Excelência- as P é desordem legal, viu? Mas Vossa Excelência há de convir comigo que votar contra este PL aqui é votar contra o desenvolvimento econômico do Estado. Vossa Excelência pode fazer a pesquisa dos demais estados da federação que têm portos importantes como o nosso,
Vossa Excelência pode conversar com o seu amigo, que hoje é secretário Deputado. de projetos especiais no Estado, que é o ex-prefeito Luiz Fernando, Meu sabe da amigo. importância dessa lei, que eu conversei com ele. E, Vossa Excelência, eu volto a repetir, não leia isoladamente um artigo desta lei, leia a lei por completo. Se você Deputado. ler a lei por completo, eu entendo o esforço de Vossa Excelência, enquanto oposição, de sempre querer votar contra. Eu entendo, isso é perfeitamente. Isso aí, Foi diferente com você quando você era oposição. Eu já passei aqui também como oposição e sei, isso é um papel, e é importante o papel que Vossa Excelência exerce, eu já disse isso para Vossa Excelência. Porque esse debate é importante acontecer, não ser votado projeto de lei de iniciativa de qualquer um que seja, de deputado ou do Poder Executivo, sem que haja uma discussão. Agora, insisto, votar contra esse PL aqui é votar contra o desenvolvimento econômico do Estado. Votar contra esse PL aqui é votar contra a moralidade. Porque esse PL aqui é imoral. Nós sabemos que tem moral, tem a moral. Esse aqui é imoral. Deputado Edivaldo, quantos anos se passaram para nós descobrirmos que precisa do gerenciamento lá em São José de Ribamar para controlar a Biana? Meu? Que agora que os ferribotes precisam disso, não. Foi o medo de perder o domínio dos empregos. Foi só isso e mais nada. E tinha que diluir esses empregos nesses portozinhos. E não tinha como. Porque uma coisa que está há não sei quantos séculos aí sem gerenciamento, agora precisa de um gerente de 38 mil. Brincadeira. Mas fica aqui registrado que o Rui Barbosa está tremendo nas suas catatumbas com o construtor dessa imoralidade aqui.